1 Coríntios 10 diz assim: o ídolo nada é no mundo, porque nós cremos que há um só Deus para quem tudo existe, e um só Senhor Jesus Cristo. Ele não podia responder porque ele não existe. São imagens, como diz o Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam. Irmãos, aconteceu ali naquele confronto, os profetas de Baal clamaram, nada aconteceu. Elias foi e fez uma oração. Na fé, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando pediu, e por 3 anos e meio não choveu, diz ali em Tiago 5, 17, 18. Muito pode por sua eficácia a oração feita por um justo. E o Senhor mandou fogo do céu. Ele consumiu aquele holocausto, e os profetas de Baal foram então mortos. Irmãos, e tudo isso aconteceu pelo ministério de um homem, Elias, servo do Deus Altíssimo. Na transfiguração de Jesus, ali em Mateus capítulo 17, apareceram Moisés e Elias representando todos os profetas de Israel. Quer dizer, era um homem de Deus a ponto de poder ser escolhido como representante dos seus pares, dos seus iguais. Irmãos, aqui começamos então no capítulo 19, que acontece após este confronto de Elias e os profetas de Baal. Irmãos, ainda hoje o mundo se divide em muitas religiões, em muitos nomes, em muitos deuses, mas um só é o Deus verdadeiro, e um só é o homem a quem Ele escolheu para, pelo nome deste homem, proclamar a salvação a todos os povos. Este homem é Jesus, Jesus Cristo. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14,6, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, aconteceu ali no capítulo 19, Acabe, que era o rei de Israel, que também adorava esta outra divindade chamada Baal, presenciou tudo o que Deus fez de forma gloriosa, de forma tremenda, fogo descendo do céu ali, uma manifestação visível da glória de Deus. Só que Acabe chegou em casa e contou para sua esposa, que se chamava Jezabel, que era uma mulher absolutamente diabólica, dada a feitiçarias, dada a idolatria, dada a conspirações. Uma vez o rei Acabe queria comprar o terreno vizinho, cujo homem se chamava Nabote. Nabote não quis vender. A rainha Jezabel inventou uma intriga, dizendo que este homem, Nabote, tinha blasfemado contra Deus, e o apedrejaram. Daí ela chegou em casa feliz da vida e disse para Acabe, pode ir tomar posse da vinha do Nabote, que eu já dei um jeito, que eu já providenciei. Ela era desse tipo. Ela alugou testemunhas falsas contra aquele homem. Então ela era uma mulher de conspirações. Ela matou todos os profetas de Israel. Apenas 100 deles, que foram escondidos de 50 em 50 e sustentados com pão e água por Obadias, um dos ministros do rei Acabe. Esse Obadias não é o profeta Obadias que escreveu o livro, é um outro personagem. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o rei Acabe chegou e contou para Jezabel tudo que Elias tinha feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Ali no confronto no Monte Carmelo, os profetas de Baal morreram. Mas o versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo Elias se levantou, e para escapar com vida, foi-se e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Irmãos, Elias, após enfrentar toda a inconstância do povo de Israel, toda a adversidade dos profetas de Baal, aquele instante de tensão ali para ver qual o Deus que responderia com fogo, ele foi vitorioso. E outra, ele mandou o rei Acabe ir para Jezreel, que era a cidade mais próxima do reino do norte, e disse para se apressar porque viria chuva. E o profeta Elias subiu ao monte e começou a orar, e orou por 7 vezes, até que Deus mandou chuva. Ele orou com insistência, com perseverança, na presença do Senhor, até que
Pela 7ª vez o moço de Elias foi lá e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e o Elias já mandou correndo avisar Acabe que viria uma grande tempestade. O profeta viu apenas uma pequena nuvem, ou melhor, o seu servo que viu, mas era o que bastava, um sinal da parte do Senhor. Irmãos, e aconteceu que o profeta Elias foi correndo até a cidade de Israel, que era aproximadamente 32 quilômetros do lugar, no Monte Carmelo. Tamanha a euforia e a alegria de ter conseguido que Deus mandasse fogo e chuva dos céus. Irmãos, Elias viu Deus fazendo maravilhas, coisas tremendas. Só que chegou ali, ao invés de ele conseguir a aprovação, ao invés de Elias conseguir com que o povo de Israel, reino do norte, deixasse da idolatria, não. A mulher do rei já armou uma outra conspiração e disse que ia matar o profeta Elias. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui já tem grande lição para as nossas vidas. A glória de Deus se manifesta muitas vezes no nosso meio, muitas vezes em nossa vida, em resposta às orações. Mas isso não significa que os problemas estejam resolvidos. É necessário permanecer na presença do Senhor. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. O que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Ganhou algumas batalhas, mas a luta continua. Irmãos, mesmo com a manifestação da glória do Senhor, o povo de Israel não se converteu. Irmãos, isso tudo demonstra que o trabalho de Deus para a salvação de vidas é um trabalho difícil, porque as pessoas têm naturalmente um coração endurecido para ouvir. Muitas vezes os profetas disseram do povo de Israel que era um povo de dura cerviz e incircuncisos de coração. Quer dizer, eram difíceis de ouvir. Eles não ouviam, eles não acatavam, eles não eram transformados, mesmo com uma manifestação visível da glória de Deus. E veio uma nova ameaça agora de Jezabel. Irmãos, Jezabel foi um tipo do Velho Testamento que foi usado pelo Senhor Jesus como exemplo no Novo Testamento, na carta à igreja de Tiatira, ali em Apocalipse capítulo 2. Jezabel é o tipo de pessoa que tem a aparência de religiosidade, mas que na verdade mata toda a iniciativa verdadeira, toda a iniciativa do Senhor, todo o fluir profético da parte de Deus. É um espírito assassino, homicida aos profetas de Deus. Hoje, como acontece isso? Não é de uma forma grotesca como no passado, em que ela realmente mandava matar, mas hoje isso se manifesta através de cinismo, de deboche, de avacalhação com as coisas de Deus, de profanação das coisas santas. Como diz no Salmo 4, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Irmãos, quer dizer, espírito de Jezabel é quando alguém começa a ser cheio do Espírito Santo e começa a extravasar, o outro já olha assim: isso é emocionalismo, isso não é de nada, isso é exagero, isso é fanatismo, isso é excesso de religiosidade. É tipo de comentário assim, comentários ferinos, comentários sutis, para abafar tudo que é fervoroso, tudo que é verdadeiro da parte do Senhor. Como Jesus disse, irmãos, isso existe até os dias de hoje. Espírito de Jezabel. Fala, irmãos, sem misericórdia. Irmãos, espírito de Jezabel. Termina o culto, a pessoa sai abençoadíssima. Chega em casa transbordante. A esposa chega em casa transbordante, disposta a orar, a jejuar, a buscar o Senhor, a se consagrar. Chega lá, o marido dá um balde de água fria assim. O que aconteceu hoje? Quem vê TV? Isso é fogo de palha. Amanhã você já está como sempre. Fazendo misericórdia. Isso aí, emocionalismo, não dura nada. Ou fica procurando defeito. Quero ver, vamos ver se agora você deixa de ser mentirosa. Fazendo misericórdia.
Espírito de Jezabel. Às vezes é a mulher que faz isso para o marido. O marido vem. Irmãos, tudo isso aconteceu após uma manifestação gloriosa do poder de Deus, em que o fogo desceu do céu. Já veio o espírito de Jezabel para acabar com tudo. Irmãos, esse espírito usa crente também. Crentes desavisados, que não estão em comunhão com o Senhor, que vivem na carne. Crentes assim que não buscam intensamente o Senhor. Fala-vos em misericórdia. Espírito de Jezabel. Está aqui ele se manifestando aqui para acabar com o profeta Elias. Irmãos, o que aconteceu com Elias? Ele fugiu. Ele foi para Berseba, que é de Judá. Deixou ali o seu moço. Quer dizer, ele saiu do reino do norte e já veio para o reino do sul, fugindo das ameaças de Jezabel. Irmãos, Elias conseguiu vencer a oposição franca dos profetas de Baal, mas não conseguiu vencer, pelo menos até este ponto da história, o espírito de Jezabel. Isso é terrível mesmo. Irmãos, o Senhor está trazendo essa palavra hoje porque Ele quer nos fazer vencer. Irmãos, isso acontece muito em famílias. Um ranço diabólico dentro de famílias. Às vezes a família inteira vem para o culto. No culto é uma bênção gloriosa, cai fogo de Deus. Dentro do carro ou dentro do ônibus, na hora que estão indo embora, é só a família se reunir. Irmãos, já tem um ar gélido. Assim, geralmente é aquele que passa pelos cemitérios, assim, fala assim, misericórdia, um ar de morte. É o tipo de coisa assim que acontece em famílias, assim, que em família ninguém pode assim extravasar algo de espiritual. Em família ninguém pode dizer assim, glória a Deus, que todo mundo já olha assim, virou profeta agora? Fazem misericórdia. Isso é infernal, isso é espírito de Jezabel. Tem muita gente por aqui dominada por este espírito. Fazem misericórdia. Irmãos, é mais fácil vencer 450 profetas do que esse tipo de coisa. Chegar dentro de casa e receber assim uma reação destas. Minha irmã, quando o teu marido chegar do culto cheio de ânimo, reforce este ânimo em nome de Jesus. Se você não tem nada edificante para dizer, feche a boca e sai de perto, para a tua presença não incomodar. Meu amado irmão, se a tua mulher chega em casa resolvida a orar de madrugada e jejuar, diga coisas para reforçar, não para desanimar. Diga glória a Jesus. O que o Elias fez? Fugiu. Irmãos, espírito de Jezabel dá vontade de sair correndo. Elias chegou correndo em Israel e já saiu correndo da Jezabel. Tem gente que chega num ânimo em casa, a hora que chega tem vontade de voltar. Acho que eu vou dormir na igreja. Fazer misericórdia. O Senhor está falando hoje. Diga glória a Jesus. Os irmãos sabiam que os familiares são os mais desconfiados quanto à obra de Deus? Digamos assim que o pai sempre é quietão. Ele vem no culto, o Espírito Santo opera, ele chora, ele fala em línguas, tudo. Ele vai para casa assim, fervoroso. Os filhos ficam assim, quem te viu, quem te vê, hein? Olha, o que é isso? Mas que comentáriozinho jezabélico. Fazem misericórdia. Ao invés de querer que seja sempre assim e orar, não, vem com esse tipo de coisa. Irmãos, isso é mortal. Isso é um espírito assassino, o mesmo que agia em Caim. Fala assim, misericórdia. Isso acontece dentro de família de crentes. Acontecia na família de Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Diz em João capítulo 7. Acontecia com os irmãos de Davi. Diz em 1 Samuel 17. O mais velho, Eliabe,
ficava falando coisas desagradáveis ao rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Espírito de Jezabel. E o Elias fugiu. Versículo 4, ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, Elias venceu o confronto com os profetas de Baal, mas aqui, com esse espírito de Jezabel, ele não estava vencendo e ele fugiu. Irmãos, os servos de Deus, cuja história está narrada na Bíblia, eles eram homens reais, como diz em Tiago, homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Não tinham nada de diferente. Eles enfrentavam essas coisas. Ora venciam e ora não eram vencedores. Aqui, só que depois eles se levantavam e acabavam no final vencendo e superando tudo aquilo. Então, meu amado, se você já teve derrota na tua vida cristã, não se deixe vencer pelo diabo. Foi derrotado num instante, num episódio, mas não perdeu a guerra. Você vai se levantar pelo poder do Senhor e vai vencer. O que a Bíblia deixa bem claro é que os personagens bíblicos que tiveram problemas, eles não ficavam pensando no passado, eles superavam aquilo e iam para frente. Diga glória a Jesus. O Elias aqui, ele fugiu. É vergonha para um servo de Deus fugir? É. Só que o Senhor teve misericórdia dele e o restaurou. Repita comigo: o nosso Deus é o Deus da restauração. Irmãos, tem gente que após um problema fica com um pensamento esquisito, dizendo assim: ai pastor, eu estou com vergonha de Deus. Não sei de onde, porque Deus nos conhece de todas as formas, e o nosso passado já foi bem pior. Fala assim, misericórdia. Então, não sei do que está tendo vergonha. E outra, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. O nosso Deus não nos lança em rosto os nossos pecados. 2 Coríntios 5. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e colocou em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Nosso Deus não lança em rosto os nossos pecados, pelo contrário, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Assim como Pedro, que negou Jesus e foi restaurado pelo Senhor. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. O Elias aqui, ele ficou com problemas de autoestima, já ficou se sentindo por baixo. Eu não sirvo para nada mesmo, uma hora estou bem, uma hora eu estou mal, eu não sirvo para a obra de Deus. Foi isso que ele estava dizendo. Fala-nos em misericórdia. O Elias disse isso. Se o Elias não servir, então nós, Senhor amado. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é um livro muito verdadeiro, muito real, muito humano e muito divino. Diga glória a Jesus. Muito humano. Irmãos, isso aqui é absoluta verdade. Um dos profetas de experiências mais gloriosas no Senhor estava aqui dizendo: eu não sirvo para ser profeta, Senhor, chama outro. Você já passou por isso? Você pode não ser profeta, mas para alguma coisa, pastor, eu não sirvo. Saiba que isso é comum na experiência de servos de Deus. Mas o que era comum na vida deles também era serem restaurados. Diga glória a Jesus. E outra coisa, irmãos, Deus ouviu a oração de Elias e mandou fogo. Deus ouviu a oração de Elias e mandou chuva. Deus não ouviu a oração de Elias quando ele pediu para morrer. Diga glória a Jesus. Quando você fica cheio de autocomiseração, ai Senhor, como eu sofro. Nós temos misericórdia. Esse tipo de coisa aí Deus não ouve. Daí o nosso Deus finge que não ouve. Diga glória a Jesus.
porque Senhor me leva. Irmãos, quantas vezes os crentes ficam com essa oração? Irmãos, isso assim, é o cúmulo assim, de autopiedade. Ai, Senhor, me leva. Ai, o que eu quero é morrer. Faz misericórdia. Ai, Senhor, é dor demais para o meu coração. Que dor demais? Faz misericórdia. Quanta cena, quanto drama. Irmãos, só que o Elias passou por isso também. Só que, irmãos, Deus não se comove com as nossas cenas. Faz misericórdia. Aliás, irmãos, falando em família, né, também tem gente em família que gosta de fazer shows familiares. Sabe quando a mãe, assim, resolve fazer uma cena? Às vezes ela repete a mesa várias vezes. Meus filhos já estão, já sabem todas as falas de cor. Agora ela vai dizer isso. Faz misericórdia. Eu trabalho demais, vocês acham que eu sou empregada, porque fica tudo nas minhas costas. Porque eu não aguento. Porque ninguém me valoriza. Eu quero morrer. Faz misericórdia. Fala para ela assim, para com isso. Para com isso. Vexame. Coisa horrível. Irmãos, só que isso acaba, que a pessoa acaba... Deus não ouve, mas o diabo ouve. E o diabo entra na história para piorar. Irmãos, então, as cenas. Estava aqui o Elias fazendo cena. Diga glória a Jesus. Versículo 5. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, Elias era do reino do norte. Ele primeiro foi até Berseba, que era a divisa entre o reino do norte e o reino do sul. Depois ele foi até Horebe, o monte de Deus, que provavelmente era no monte Sinai. Então, no total, ele andou muitos quilômetros, porque esse Horebe já era perto do Egito. Tudo isso a pé. Tudo isso fugindo. Irmãos, quer dizer, não foi caminho de um dia nem de 2 dias. Aqui diz que foi de 40 dias. Irmãos, isso aqui fala de um período. Período de rebelião, período de lamúria. Lamentações de Elias. Fazem misericórdia. Irmãos, é um período em que a pessoa fica fugindo das circunstâncias. Deus mandou o anjo para levar alimento a Elias. Mas imagina, no meio do deserto, acorda uma refeição. Ele levanta, come e volta a dormir com a mesma depressão, com o mesmo problema, etc. e tal. Irmãos, isso aqui demonstra o quão complicada é a alma do homem. Um dos maiores problemas da nossa alma, a nossa personalidade, os nossos pensamentos. Irmãos, a nossa alma é cheia de sombras. O Evangelho de Lucas 11 diz assim: aquele que tem luz em todo o seu corpo, não tendo em trevas parte alguma, este será todo luminoso. Irmãos, quer dizer, o nosso corpo, ele tem que ter luz em todos os setores, principalmente na alma. Aqui o Elias estava com a alma sombria. Ele estava precisando da luz do Senhor. Irmãos, Deus mandando o anjo para alimentar, e mesmo assim, ele todo lastimoso. Irmãos, isso fala de gente que vem na igreja. O Senhor opera grandes coisas, ele é alimentado e volta para casa ruim. Ai, pastor, eu estou mal. Daí vem para o culto daquela bênção gloriosa. Ele está mal. Não adianta mandar anjo por um manjar na frente, ele come. Ele come. Mas sai mal. Faz misericórdia. Como acontece isso? Irmãos, que coisa melhor mandar um anjo do céu fazer a mesa. Bem, está tudo pronto. E sai mal. E sai reclamando. E sai péssimo.
Vamos estar aqui a figura do Elias. Foi até Horebe, o monte de Deus, versículo 9, ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, muitos pregadores já falaram muita coisa sobre a caverna de Elias. Crentes cavernosos, fazem misericórdia. Cavernosos, com estado de espírito horrível. Irmãos, tem crente assim que passa pelas circunstâncias da vida e ele não resolve bem aquelas circunstâncias, ele fica um poço de amargura, de depressão, de assim coisa ruim. De 3 palavras que ele fala, 4 é coisa ruim. Faz misericórdia, péssimo. Se você ficar muito perto dele, você sai ruim também. Então o negócio é sair correndo. De perto, sair correndo e orar por ele, de longe. Diga glória a Jesus. Que fazes aqui? Irmãos, olha a pergunta do Senhor: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar? Faz misericórdia. O que você está fazendo aqui? Irmãos, quer dizer, Deus sabe de todas as coisas, só que Deus não se comove com o nosso estado de espírito. Nós fomos chamados para andar pela fé. Se você disser assim: ai pastor, mas Deus me compreende. Meu amado, Ele não compreende não, Ele não aceita de jeito nenhum esse tipo de coisa. Se veio alguém hoje muito lastimoso no culto, sabe o que Deus vai te perguntar? O que você está fazendo aqui? Com esse estado de espírito, o que fazes aqui, Elias? E olha o que o Elias disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Irmãos, é muito problemático quando o crente se enche de zelo. Eu tenho sido muito zeloso. Irmãos, olha o cúmulo aqui do egocentrismo, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Ai, Senhor, que eu sou muito zeloso. Mas olha que pretensão dele dizer isso. Faz misericórdia. Irmãos, crente, quando começa com um problema, daí ele começa a pôr defeito na igreja, daí ele começa a pôr defeito nos irmãos. E se Deus perguntasse: escuta, o que está acontecendo? Que cara é essa? Ele já começa: ai Senhor, eu tenho sido muito zeloso, mas ai Senhor, quando eu vejo o que os outros fazem, ai Senhor, isso me entristece. Faz misericórdia. Ai Senhor, eu tenho sido muito zeloso, mas quando eu vejo os outros que não estão orando direito, que não estão, ele está, né? Que não estão buscando, ai Senhor, só eu, Senhor. Naquela igreja só eu, Senhor. A gente não fala, o Elias pelo menos era um pouco mais sincero e falava, né? Mas eu estou muito zeloso, só eu. Para os misericórdia. Irmão, as lamúrias de Elias, que faz aqueles: Senhor, eu sou muito zeloso. Irmãos, isso aqui é muito profundo, irmãos, é terrível quando o crente entra nessa questão de zelo. Irmãos, eu tenho ficado abismado ultimamente, que eu tenho visto crentes com 1 ano de conversão, com 1 ano e meio de conversão, que já está assim. Ai, sabe, pastor, eu já pensei em mudar de igreja várias vezes, e tem a pachorra de dizer isso ainda, e quer que eu fique feliz. Ele quer dizer isso e quer que o pastor fique assim: ai que bom, né? Você pensa em sair da igreja várias vezes, ai que benção. Faz misericórdia. Gente que se converteu ontem, já está nessa. Elias pelo menos era Elias, né, meu amado? Cada um na sua, né? Faz misericórdia. Irmãos, daí já começa com isso: ai pastor, mas eu tenho ficado triste com as coisas. Deus salvando milhões e você tristonho aí, né? É o que Deus disse para Elias um pouco mais à frente. Irmãos, isso aqui fala de uma visão egoísta, de uma visão pessoal, que precisa ser transformada. Irmãos, após toda esta experiência, o profeta Elias foi transformado.
Diga glória a Jesus. Irmãos, porque tudo isto aqui aconteceu para que houvesse um trato, irmãos, no interior, na alma do profeta Elias. Ele era profeta de Deus, mas ele tinha coisas na alma dele que tinham que ser tratadas, e ele tinha que enxergar as coisas sob outro prisma, porque ali mais para frente vem a resposta de Deus, que está repetida em Romanos capítulo 9, Deus dizendo: eu reservei para mim 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Quer dizer, Deus dizendo a Elias: você acha que é só você? Você não enxerga as coisas, tem 7.000, e você se achando, né, o suprassumo. Fala para nós, misericórdia.